Seja muito bem-vindo ao dia 54 da nossa jornada pela Bíblia em um ano. Hoje seguimos firmes, capítulo após capítulo, permitindo que a palavra molde nosso entendimento, corrija nossos caminhos e fortaleça nossa fé. Não estamos apenas lendo textos antigos. Estamos ouvindo a voz de Deus ecoando através da história, falando conosco de maneira viva, direta e transformadora. Cada dia é uma construção. Cada capítulo é uma peça que revela quem Deus é, quem nós somos e qual é o propósito eterno que nos envolve. Prepare o seu coração, silencie as distrações e permita que o Espírito Santo ilumine sua mente. Agora, antes da leitura, eu te convido. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nos aproximamos de Ti com reverência e gratidão. Obrigado por nos permitir chegar até aqui, dia após dia, sustentados pela Tua graça. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ensine mais do que palavras. Ensine-nos princípios eternos, que cada versículo lido hoje penetre profundamente em nosso coração. Se houver correção, que aceitemos. Se houver direção, que obedeçamos. Se houver promessa, que creiamos. Afasta toda distração, toda pressa e toda resistência interior. Queremos ouvir Tua voz com clareza e sensibilidade espiritual. Conduze-nos nesta leitura. Forma em nós um coração fiel, obediente e sensível à Tua vontade. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que aprenderemos hoje. Consagramos este momento a Ti, confiando que o Senhor falará conosco de maneira pessoal e profunda. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dá o Senhor teu Deus, e as possuíres, e habitares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuí-la. Preparar-te-ás o caminho e dividirás em 3 partes os termos da tua terra que te fará herdar o Senhor teu Deus. E isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para viver. Qualquer que ferir a seu próximo sem intenção, não o tendo odiado antes, como aquele que vai com o seu próximo ao bosque cortar lenha, e manejando o machado para cortar a árvore, o ferro salta do cabo e fere o seu próximo de modo que morra. Este se acolherá a uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue, enfurecido o seu coração, não persiga o homicida, alcançando-o, por ser cumprido o caminho, e o fira mortalmente, sem que haja merecido morte, pois não o odiava antes. Portanto, te ordeno, dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos, fazendo-os, que hoje te ordeno, para amares o Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas se alguém odiar a seu próximo, e lhe armar ciladas, e se levantar contra ele, e o ferir mortalmente de modo que morra, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali, e entregá-lo-ão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não o poupará. Antes, tirarás o sangue inocente de Israel, para que te vá bem. Não mudarás os limites do teu próximo, que os antepassados fixaram na tua herança, que herdares na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem. E eis que,
sendo testemunha falsa a testemunha, testemunhando falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 19 revela algo central sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também é misericordioso. As cidades de refúgio mostram que Deus distingue entre erro e intenção. Nem toda morte era assassinato premeditado. Deus estabelece proteção contra a vingança impulsiva. Aqui vemos um princípio eterno. Justiça não pode ser movida por emoção, mas por discernimento e investigação cuidadosa. As cidades de refúgio apontam para Cristo. Assim como o homicida encontrava abrigo até que o caso fosse julgado, nós encontramos abrigo em Deus. O Senhor não ignora o pecado, mas oferece refúgio enquanto a justiça é tratada. Isso revela que Deus não é precipitado. Ele examina, investiga e julga com verdade. A justiça divina nunca é descontrolada ou injusta. O capítulo também fala sobre não remover marcos antigos. Isso vai além de propriedade. Trata-se de limites estabelecidos por Deus. Quando alguém altera limites, está desrespeitando heranças, identidade e ordem. Espiritualmente, isso nos alerta sobre não distorcer princípios eternos. Há valores que não podem ser movidos para benefício próprio. A exigência de 2 ou 3 testemunhas demonstra que Deus valoriza evidência e responsabilidade. Uma única acusação não era suficiente. Isso protege contra injustiça, calúnia e manipulação. Deus ensina Israel a construir uma sociedade baseada em verdade verificável, não em emoções ou interesses pessoais. A punição à falsa testemunha revela algo profundo. Quem tenta destruir o outro com mentira sofrerá as consequências da própria intenção. Deus protege a comunidade da corrupção moral. O famoso princípio vida por vida, olho por olho, não incentiva vingança, mas limita excessos. A punição deveria ser proporcional, impedindo abusos. Em essência, Deuteronômio 19 ensina que Deus se importa com justiça equilibrada, limites claros e responsabilidade moral. Ele protege o inocente, confronta o culpado e exige verdade. Esse capítulo nos desafia a refletir. Nossas decisões são movidas por impulso ou por discernimento? Agimos com justiça ou com emoção? Deus continua sendo o mesmo juiz justo hoje. Deuteronômio, capítulo 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e lhes dirá: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não desfaleça o vosso coração. Não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para salvar-vos. E os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se para sua casa, para que porventura não morra na peleja, e outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se para sua casa, para que porventura não morra na peleja, e outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a tomou? Vá e torne-se para sua casa, para que porventura não morra na peleja, e outro a tome. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se para sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os chefes dos exércitos para a liderança do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que nela se achar te será tributário e te servirá.
Mas se não fizer paz contigo, antes fizer guerra contra ti, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todo o varão que nela houver ferirás ao fio da espada. Porém as mulheres, e os pequeninos, e o gado, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo de teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não são das cidades destas nações. Porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares alguma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomá-la, não destruirás as suas árvores, metendo nelas o machado. Porque delas comerás, e não as cortarás, pois a árvore do campo é homem, para que venha contra ti no cerco. Somente as árvores que souberes que não são árvores de comer, essas destruirás e cortarás. E contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que seja vencida. Deuteronômio 20 revela que a guerra de Israel não era apenas militar, mas espiritual. Deus começa dizendo: não temais. A presença divina era mais importante que cavalos e carros. O Senhor relembra o Êxodo, mostrando que a base da coragem não é força humana, mas memória da fidelidade de Deus. A confiança precede a batalha. O sacerdote fala antes da guerra. Isso mostra que a vitória não começa com estratégia, mas com fé. Deus é quem peleja. O texto ensina que o coração do povo precisava estar firme. Uma batalha vencida espiritualmente é meio caminho andado para a vitória física. Os dispensados da guerra revelam algo extraordinário. Deus valoriza família, propósito e estabilidade emocional. Casa nova, vinha recém-plantada, casamento recente, tudo isso tinha prioridade. Deus não é um Deus que despreza a vida comum. Ele preserva o que constrói dignidade e continuidade. O homem medroso também era dispensado. O medo é contagioso. Deus ensina que coragem coletiva depende de coração alinhado. Uma fé fraca pode enfraquecer muitos. Espiritualmente, isso nos alerta. Nossa postura influencia quem está ao nosso redor. Antes da guerra, havia oferta de paz. Isso revela que Deus não é movido por violência gratuita. A guerra era o último recurso. A justiça divina inclui oportunidade de rendição. Há misericórdia antes do juízo. A destruição das nações cananeias não era expansão imperialista, mas juízo contra práticas profundamente corruptas e idólatras. Deus protege Israel da contaminação espiritual. A santidade era prioridade maior que território. A preservação das árvores frutíferas mostra equilíbrio. Mesmo em guerra, havia limites. Deus ensina responsabilidade ecológica e visão de futuro. A destruição não poderia ser irracional. Em essência, Deuteronômio 20 revela um Deus que luta por seu povo, valoriza a vida, impõe limites à violência e prioriza a santidade. A verdadeira batalha sempre começa no coração. A pergunta é: confiamos mais na força visível ou na presença invisível de Deus? Deuteronômio, capítulo 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la se achar alguém morto no campo, e não se souber quem o feriu, então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão até as cidades que estiverem em redor do morto. E será que a cidade mais chegada ao morto, os anciãos daquela cidade tomarão uma novilha da vacada, que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade farão descer a novilha a um vale de corrente de águas, que não seja lavrado nem semeado, e ali degolarão a novilha no vale. Então se chegarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, e para abençoarem em nome do Senhor. E segundo a sua palavra será toda contenda e todo ferimento. E todos os anciãos daquela cidade que estiverem mais chegados ao morto, lavarão as mãos sobre a novilha degolada no vale,
e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E o sangue lhe será perdoado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus tos der na tua mão, e deles levares presos, e vires entre os presos uma mulher formosa à vista, e a desejares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para o meio da tua casa, e ela rapará a sua cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês inteiro. E depois entrarás a ela, e será seu marido, e ela será tua mulher. E será que, se não te agradar, deixá-la-ás ir à sua vontade? Porém de maneira nenhuma a venderás por dinheiro, nem te servirás dela, pois a tens humilhado. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama, e outra a quem aborrece, e ambas lhe derem filhos, tanto a amada como a aborrecida, e o filho primogênito for da aborrecida, será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, diante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos. Então seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel o ouvirá e temerá. Quando também em um homem houver pecado digno de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21 começa tratando de um homicídio sem culpado conhecido. Isso revela algo poderoso. Para Deus, sangue inocente não pode ficar sem resposta. Mesmo sem saber quem matou, a comunidade precisava agir. A novilha sacrificada simboliza a expiação coletiva. Deus ensina que a sociedade é responsável por preservar justiça e não pode ignorar violência. O ritual no vale mostra que a culpa não poderia permanecer sobre a terra. O sangue inocente contamina espiritualmente a nação. Aqui vemos um princípio espiritual. Pecado não tratado gera peso coletivo. A oração dos anciãos aponta para a necessidade de intercessão e arrependimento, mesmo quando não há culpa direta individual. A lei da mulher cativa revela algo surpreendente para aquele contexto histórico. Havia dignidade e proteção. Ela não poderia ser tratada como objeto imediato. Havia tempo de luto, adaptação e decisão formal. Deus regula até situações de guerra para impedir abuso. Isso mostra que o Senhor limita impulsos humanos. A questão do primogênito ensina imparcialidade. Amor ou preferência emocional não poderiam anular direito estabelecido. Deus protege justiça dentro da família. Isso confronta favoritismo e manipulação. A herança não podia ser distorcida por sentimentos pessoais. O filho rebelde não trata de adolescência comum, mas de rebeldia persistente, destrutiva e pública. Era alguém que desprezava totalmente a autoridade e vivia em dissolução. A severidade da punição mostra que Deus protege a estrutura familiar como base da sociedade. A disciplina aqui preserva a ordem coletiva. O princípio de não deixar o corpo pendurado durante a noite revela honra e limite até no juízo. Mesmo condenado, havia respeito pela terra e pela santidade do território. Isso aponta para Gálatas 3:13,
onde Cristo se faz maldição por nós. O capítulo inteiro revela um Deus que trata pecado com seriedade, mas regula tudo com justiça e ordem. Deuteronômio, capítulo 22. Quando vires o boi de teu irmão, ou a sua ovelha, desgarrados, não te esconderás deles. Certamente os reconduzirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-ás em tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, então lhes restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com a sua veste, e assim farás com toda a coisa perdida de teu irmão, que ele perder, e tu achares, não te poderás esconder. Quando vires o jumento de teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não te esconderás deles, certamente os ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave em qualquer árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe assentada sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Certamente deixarás ir a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, para que te vá bem, e prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito ao teu terraço, para que não ponha sangue em tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com sementes diversas, para que não se profane o fruto da semente que semeares, e o fruto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Não te vestirás de roupa de diversos estofos misturados, de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas do teu manto, com que te cobrires. Quando um homem tomar mulher, e entrando a ela a aborrecer, e lhe atribuir coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, e cheguei-me a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão e trarão os sinais da virgindade da moça aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborrece. E eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém estes são os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade tomarão o homem, e o castigarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E ela lhe será por mulher, não poderá despedi-la em todos os seus dias. Porém, se este negócio for verdade, que se não achou virgindade na moça, então trarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então os trareis a ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher de seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Porém, se o homem achar no campo a moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então só o homem que se deitou com ela morrerá. Porém a moça não farás nada. Porque como quando um homem se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio, pois a achou no campo. A moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem achados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e ela lhe será por mulher, porquanto a humilhou. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a ourela de seu pai. Deuteronômio 22 começa com algo aparentemente simples: devolver o que é do irmão. Isso revela um princípio espiritual poderoso: responsabilidade pelo próximo. Deus não permite indiferença. Não te esconderás,
aparece repetidamente. A omissão também é pecado. Justiça não é apenas evitar o mal, mas agir para restaurar o que foi perdido. A proibição de troca de vestimentas entre homem e mulher aponta para a identidade e distinção. Deus estabelece ordem na criação. Não é apenas roupa, é preservação de papéis e limites. O Senhor não é Deus de confusão, mas de estrutura. Esse princípio fala sobre identidade definida e respeito à criação original. O cuidado com o ninho e a mãe ensina misericórdia até nas pequenas coisas. Deus regula até a colheita de ovos. Isso mostra que o caráter justo se manifesta nos detalhes. Uma sociedade piedosa demonstra cuidado até com aquilo que parece pequeno. O parapeito no terraço mostra responsabilidade preventiva. Deus ensina antecipação de risco. Santidade inclui planejamento e cuidado com a vida alheia. Não basta não matar. É preciso evitar que alguém morra por negligência. As proibições de misturas, sementes, tecidos, animais, simbolizam separação e pureza. Israel deveria viver como povo distinto. Mistura excessiva aponta para confusão espiritual. Deus chama para identidade clara e consagrada. As leis sobre moralidade sexual mostram que honra, compromisso e pureza não eram opcionais. Deus protege reputação, casamento e aliança. O pecado sexual não era tratado como algo leve, porque atinge família, sociedade e espiritualidade. O capítulo termina reafirmando que Deus protege inocentes e pune abuso. O Senhor exige justiça proporcional e defesa do vulnerável. Deuteronômio 22 revela um Deus que regula a vida cotidiana, identidade, moralidade e responsabilidade social. Santidade não é apenas culto. É comportamento diário alinhado à vontade divina. Chegamos ao final de mais um dia na palavra. Se você permaneceu até aqui, eu quero te agradecer de coração. Você não está apenas ouvindo uma leitura, você está construindo fundamento espiritual. Cada capítulo estudado é uma semente plantada, e Deus honra quem valoriza a sua palavra. Se essa mensagem falou com você, permaneça conosco nesse propósito. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando nesse projeto Bíblia em um ano. Amanhã tem mais. Que o Senhor fortaleça sua fé, ilumine seu entendimento e conduza seus passos. No nome de Jesus. Amém.